Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço desde já a presença e a participação de todos, sejam todos muito bem-vindos. Convido também a se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem, caso tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, possam deixar também nos comentários. Convido também para assistirem sempre às 15 horas, todos os sábados, a Reforma Íntima, de forma online e presencial, caso da forma como melhor quiserem. Nós também temos o Evangelho no Lar, sempre às 19h30, nas terças-feiras, de forma presencial, em nosso centro. Convido também para participarem, caso seja possível e caso queiram. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, responsável pelo Evangelho no Lar da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Ceareiros do Bem, convido a todos para participarem conosco, a equipe espiritual responsável pelo Evangelho e também os nossos benfeitores. Agradecemos imensamente o auxílio, o amparo que sempre nos é dado. Também convidamos todos os nossos irmãos que de alguma forma estejam atrelados à psicosfera do nosso lar para conosco realizar esse Evangelho e utilizá-lo em seu próprio benefício, assim como nós mesmos. Gratidão, Senhor, que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 13, o revolucionário sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do rei foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era um mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Chamava-se desabrigadamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina, com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhes a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real,
onde sempre havia acesso aos trabalhadores de limpeza, e situou-se na função de apegado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações, alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras de boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sempre vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir, sem repouso, em plena solidão espiritual. Porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no concurso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou ao povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhe a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhe era próprio, dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar algumas ponderações irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo: a revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entender o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Vamos então à elucidação da lição belíssima de hoje. Essa lição, Jesus nos convida a refletirmos sobre alguns aspectos da nossa insubmissão e a nossa compreensão do nosso dever, e principalmente aqui o dever de não julgar aos nossos irmãos, principalmente aqueles irmãos que se encontram na posição de governantes e aqui de representantes do povo ou de empresas. Aqui eu coloco também os nossos representantes familiares, os nossos pais, para ampliar para o nosso evangelho. E ele aqui nos convida na reflexão.
ele inicia, Meilúcio inicia dizendo que Judas, ele se encontrava exaltado, porque ele dizia da probabilidade de revolução em Jerusalém. Então, dá-se a entender aqui que ele se encontrava quase que desejoso dessa revolução, né? Todos sabemos que na época de Jesus, o povo era ainda muito massacrado também pelas autoridades, né? Roma se encontrava no poder daquela região e oprimia bastante aquele povo, que era bem castrado dentro das suas leis, né? E Jesus então inicia dizendo que havia um rei e que esse rei, ele era considerado pelos seus subalternos um rei bastante de coração duro, era um mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os seus vassalos em todas as direções. Então ele era um mau senhor. E tamanha eram as reclamações que uma multidão uniu-se, né, em reclamações e convenceu um profeta do reino, que era um dos principais profetas do reino, o principal profeta do reino, e foi convidado a chefiar essa rebelião. Então eles chamaram essa autoridade religiosa, o profeta, para retirar do trono aquele monarca instituído na condição de rei. E aí, tamanha era as reclamações que aquele servidor de Deus, que aquele profeta, ele se convenceu. E ele se convencendo, ele uniu também a outros revolucionários. E ele achou então que a revolução era de fato o único remédio natural a ser empregado, então que deveria sim ser empregado, e decidiu unir-se a outros companheiros e uniu-se a centenas de outros companheiros. Mas, como ele era muito confiante em Deus, possuía segurança e confiança em Deus, ele então, antes de iniciar essa revolução, nas vésperas do cometimento que coloca, ele foi orar, ele foi entrar em contato com Deus para saber dele, do Pai, o que deveria ser feito. Com tamanho fervor ele orou que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabularem de espírito a espírito. Aqui, de espírito a espírito, mostra a elevação daquele profeta que conseguia falar sem o seu ego, ouvir sem o seu ego, já de espírito para espírito com aquele anjo. Então, demonstra um seguidor bem fiel e espiritualizado. E à frente dessa missão, o profeta acusou então o soberano para o anjo, asseverando quanto sabia das oitivas que ele havia ouvido, mas que de fato, veremos, ele não havia checado, comprovado a sua veracidade e ver a revolta do povo, se tinha razão de existir. Então o mensageiro celeste, anotando-lhe a sinceridade, com paciência ouviu, e ao final ele disse assim, que em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição, que ele fosse até o rei
e passasse 100 dias com o rei no palácio, na posição de servo humilde e fiel. E fim desse tempo, se a tua consciência perseverasse nesse propósito, nesse intento, então seria lhe dado o direito de destituir o trono daquele monarca com apoio celestial. E ele, como ele era um servo humilde e fiel, ele se colocou na condição de quem queria aprender, de quem estava disposto a não julgar, de quem queria verificar a veracidade sem condições, de forma fiel, sem colocar a sua forma de ver, as suas crenças, aquilo que ele já tinha em relação ao monarca. Olha só que interessante, né? Porque muitas vezes a gente julga as pessoas e às vezes a gente não checa se de fato a impressão que a gente tem, as coisas que a gente ouve falar a respeito da pessoa, e às vezes que nós mesmos falamos, se tem veracidade naquilo, se aquilo de fato é real. E ele aqui, na condição de humilde e fiel servo, ele foi destituído de todo ego, de todo orgulho, de toda vaidade. Ele foi verificar a verdade. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Ele era obediente à vontade de Deus. Ele era um servo obediente. E aí, simples e sincero, ele foi simples e sincero e desarmado de todo tipo de preconceito. Foi para realmente enxergar o que era a verdade. Dirigiu-se à causa real e ali ele foi vendo algumas situações como servo, como uma pessoa que estava perto daquele soberano e verificando os fatos sem envolvimento emocional, indo com as suas informações, né, o que realmente era verdade e o que não era. E aí ele viu que aquele monarca, ele era rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações em hora em hora. Ele, sendo pai, não tinha muito tempo para os seus filhos, sendo esposo, não tinha contato com a sua esposa, portanto não tinha como conviver bem com a sua família, o trabalho lhe exigia muito. Além do mais, ele era obrigado a frequentar e perder o equilíbrio na saúde física em banquetes e cerimônias, que eram excessivamente repetitivos. E aí ele ouvia muitas mentiras de todas as sortes, da boca dos súditos bajuladores e ingratos. E aí ele quase não dormia, quase não se alimentava em horas certas. E não tinha tempo nem mesmo para orar, para ter esse contato com Deus. E o orientador das massas, então, o orientador das massas, aqui o profeta, ele viu que aquele soberano mais se assemelhava a um escravo do que a um soberano. Que ele vivia em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo das facilidades de cultivar a comunhão com Deus. Ele não tinha nem tempo, nem condições de ter essa proximidade com Deus, de fazer a sua prece. Não tinha esse tempo, essa forma de se interiorizar. E, findo esse prazo estabelecido, o profeta, que até então se encontrava exaltado e disposto a fazer essa revolução, ao entrar em contato novamente com o anjo, através das suas orações,
ele veio então interceder pelo soberano ao anjo, porque ele se compadeceu, ele encheu de compaixão em relação àquele soberano. Então toda aquela exaltação que inflamou até a possibilidade de rebelião foi-se embora quando ele conviveu com aquele Senhor, com aquele soberano, e compreendeu o seu íntimo, o seu verdadeiro íntimo, o seu ser espiritual, a condição na qual ele se encontrava, as possibilidades que ele tinha para tornar-se um bom soberano. E aí ele concluiu, no final dessa análise, que o que necessitava ser feito era, em seguida ele retornou ao povo e ele notificou a todos os companheiros de ideal, a todos os companheiros que tinham o mesmo ideal que ele, que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que ao invés da suspirada em submissão, da desejosa, da tão querida em submissão do povo, da não obediência àquele soberano, e ele que competia a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, compelia a todos ao melhor entendimento. Necessitavam que todos tivessem um maior entendimento sobre aquele soberano. E um trabalho construtivo, um trabalho edificante, no lugar que lhe era próprio dentro do país, no lugar em que cada um se encontrava. Quantas vezes a gente reclama, às vezes, da situação do nosso país, dos nossos representantes, dos nossos governantes, os filhos reclamam dos pais, a gente reclama do nosso chefe, das pessoas que estão na condição de superiores a nós, mas sem avaliar aquele ser que está ali, sem de fato chegar a comprovar que tudo o que se fala dele muitas vezes é verdade ou não. A gente sabe que tudo é muito distorcido hoje em dia e que nem tudo é verdade. Às vezes a gente nos chega uma informação muito cruel, dura a respeito de alguém, e essa informação nem sempre é correta, porque ela chega a nós por beneficiar alguém, seja a emissora, os interesses de alguém. Dificilmente é nos chegado a verdade das coisas, e nós dificilmente conhecemos o nosso representante, aquela pessoa. Tem um ditado que diz assim, que para nós conhecermos alguém, é necessário comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Acho que vocês já devem ter ouvido falar a respeito dessa fala, porque 1 quilo de sal, você coloca pouco sal ao cozinhar, e você vai demorar muito tempo para utilizar 1 quilo de sal numa alimentação. Então vai passar muito tempo com uma pessoa, e só passando um tempo com uma pessoa a gente vai conseguir de fato conhecer quem ela é, as suas qualidades e as suas desvirtudes. Até então a gente não pode dizer que conhece alguém, que sabe de alguém e que sabe se as coisas realmente são verdade ou não, sem que a gente tenha esse contato verdadeiro. E aí, Jesus finaliza, mas Judas ainda fica desapontado e parecia ensaiar algumas ponderações irreverentes, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo. Antes mesmo que Judas falasse qualquer coisa, Judas veja que mais ou menos nós, né? Nós adoramos reclamar. A gente reclama de tudo. A gente reclama do governo, reclama dos nossos pais, reclama do nosso chefe, reclama do dirigente espírita, reclama dos nossos amigos trabalhadores, reclama de tudo. De tudo que a gente pode reclamar, a gente reclama. Mas será que a gente está fazendo o que nos compete
no lugar que nos é próprio, dentro do país, dentro da nossa família, dentro do nosso templo religioso, dentro das nossas obrigações diárias? Será que estamos realmente cumprindo o lugar que nos é próprio? Que nos deveríamos estar trabalhando? Será? Talvez se nós estivéssemos fazendo a nossa parte, como Jesus aqui coloca, não sobraria tempo para reclamar. Porque se cada um estivesse fazendo realmente a sua parte, não teríamos o que reclamar. Cada um estaria tão ocupado com a sua função e tudo estaria perfeito, porque cada um estaria fazendo aquilo que lhe compete fazer. E aí, uma colocação, às vezes a gente coloca muita importância em uma só pessoa, como se a felicidade de uma nação, de uma empresa, de algum lugar, dependesse de uma única pessoa. Será que Hitler teria conseguido fazer tantas atrocidades na Segunda Guerra Mundial sozinho? Será que apenas a ideia dele era ruim? Hitler foi eleito com apoio popular. Ele foi eleito já dizendo à população o que ele desejava fazer. Tamanho era o ódio que as pessoas sentiam, e esse ódio se resultou em ações e a morte de milhares de irmãos, milhares de judeus perseguidos e mortos. E eu me pergunto às vezes, né? Será que Hitler teria conseguido matar tantas pessoas se os soldados tivessem se negado a matar? Pra gente refletir, porque às vezes a gente reclama tanto de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas que nos governam, mas a gente se esquece de verificar se estamos fazendo nós a nossa parte, de se estamos, ao eleger aqueles que nos representam, analisando quem são eles, se as propostas deles colaboram com as nossas propostas, se os objetivos deles são os mesmos dos nossos. E ao colocar eles para nos representarem, será que estamos cobrando deles aquilo que nos prometeram? Será que estamos fazendo a nossa parte também no lugar que nos é próprio, dentro de um hospital, um médico trabalhar com amor, como se deve, um professor numa escola fazendo toda a dedicação de realmente ensinar, e assim sucessivamente? Porque se existe um povo bom, dificilmente será corrompido por um governante mau. O mal, ele só ressoa em quem é mau. Não há ressonância da maldade naquele que é bom. Eu posso até dizer a uma mulher que foi violentada ou que apenas não deseja conceber uma criança que ela tem o direito de abortar. Ela vai realizar ou não o que a consciência dela lhe dizer, mas eu posso aprovar, eu posso, em um povo moralmente evoluído, eu posso até liberar o aborto, já que aqueles governantes querem que libere, dando aqui um exemplo. Mas a população não vai abortar, porque sabe que não é moral, que é um homicídio no ventre, e que não vai fazer a um irmão que não gostaria que fosse feito a si mesmo se estivesse em igual situação de vulnerabilidade. Eu não vou usar uma droga, mesmo que for liberada, porque eu sei que aquela substância tóxica vai envenenar o meu organismo e eu posso até vir a desencarnar antecipadamente por causa do uso daquela substância, sem contar as consequências que eu vou trazer para minha família, para a sociedade, para onde quer que eu esteja. Então, não é a quantidade de leis que regulam o país. Não é um soberano, um rei, um presidente, um monarca, ou a gente pode dar o título que for,
que vai regular uma sociedade. O representante, ele é o reflexo da sociedade. Aqueles que estão no poder refletem aquilo que está no nosso ímã e que às vezes nem mesmo nós confessamos a nós mesmos. Nosso egoísmo extremo, a gente adora o poder, adora exclusividade, adora ser beneficiado em detrimento dos outros. Então, numa sociedade educada, evoluída, pouco importa quem vai ser o representante. Talvez, como coloca aqui Jesus, se cada um fizesse a sua parte, aquele que lá está na condição de representante poderia exercer sua função, cumprir sua função sem desastres, a elevada missão que lhe fora investido, a missão de governar, a missão de pai e mãe, a missão de colaborador numa casa espírita, de pastor, de padre, a missão de um chefe, enfim, cada um dentro do lugar que lhe é próprio, dentro do país, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, enfim. E aí Jesus termina dizendo que a revolução, ela é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem do cedro e que quer retirar de outrem o bastão do comando do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para indisciplina, nem tempo para insubmissão. Olha só que interessante, né? Porque se o bastão do poder é retirado da mão de alguém, ele vai passar para a mão do outro. Será que o outro vai fazer melhor? Será que o povo, de fato, vai ficar agradecido para aquele outro que vai assumir o poder? Ou será que uma parcela da população também vai ficar contrariada? Então, dizendo aqui que se cada um exerce a sua função, quando cada servidor entender o dever que lhe cabe no plano da vida, o dever que cabe a cada um dentro da sua reencarnação, dentro do seu plano de vida, dentro do seu contexto familiar, espiritual, trabalho, enfim, não há disposição para indisciplina e nem tempo para insubmissão. Então, se nós estamos coesos dentro das nossas obrigações enquanto ser humano, enquanto espíritos imortais que somos, não nos cabe a indisciplina. E aí a gente vê às vezes a indisciplina até as leis de Deus. A indisciplina, ela se coloca pequenininha e ela se estende a todas as áreas da nossa vida. E a insubmissão, que também se inicia em submissão em relação aos pais, e aí se amplia até às vezes em relação à submissão das próprias leis de Deus, causando-nos grandes prejuízos, muitas vezes, espirituais. E aí eu achei tão interessante essa lição, porque o povo judeu acreditava que ao chegar o Messias, sairia da posição de submissos e passaria à posição dos escolhidos de Deus. O livro de Divaldo Franco, por Amália Rodrigues, Vivendo com Jesus, ela tem um título muito interessante que se chama A Sublime Revolução. E ela aqui nos diz que a revolução na qual Jesus nos convida é uma revolução interna. Capítulo 25. A revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Era, portanto, uma revolução interior. Jesus foi um revolucionário inigualável. Jesus foi o maior revolucionário que já existiu na nossa humanidade. Mas não era uma revolução para fora.
que ele pregava. Ele não veio destruir este mundo. Ele veio nos ensinar para que nós compreendêssemos nosso lugar no mundo, os nossos deveres. E ele coloca aqui que, diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruiria vidas, erguia-as, não derramaria sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Então, não era uma revolução armada, ela coloca aqui, mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que vitima, que destrói, que corrói, e que era natural que o não reconhecesse, que não reconhecesse Jesus, ou melhor, que o detestassem. Por isso, os seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte, porque ele não vinha pregar a revolução exterior, mas sim a revolução interior. E ela coloca aqui que a conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos de compaixão, de caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que produzir os dons de cura, de libertar o mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria que prosseguir, mesmo quando ele já não estivesse aqui. E ela fala que a revolução deveria conseguir continuar conosco. E que transcorreram 2000 anos e a sua revolução prossegue, convidando a doçura, a humildade, ao respeito pelo próximo, a caridade sob todos os aspectos considerada. É necessário criarem-se condições para que a revolução do amor prossiga, engalando a sociedade com a paz legítima, a iluminação interior e a fraternidade sem jaça. O seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. Eu vos mando. Então, Jesus nos diz até hoje, eu vos mando a revolucionar, sim, mas a revolucionar a si mesma. E Joana de Ângeles coloca aqui também no livro psicografado por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidades, num capítulo Jesus e Revolução, ela coloca aqui, por sua vez, poucas as pessoas que souberam escutar e compreender que revolucionário por excelência estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo, que era necessário que se modificassem, que modificássemos a nós mesmos, a nossa própria revolução. Os inimigos estavam no foro íntimo, ela coloca, dos combatentes. Então, os nossos inimigos não são os que estão fora, mas nós mesmos. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim não se irritava e nunca se impacientava. Ele sabia que necessitávamos de tempo para essa revolução. E ela nos convida aqui de sua revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Então ela nos convida e nos informa que a nossa revolução com Jesus é a nossa própria modificação e não é uma revolução contra o mundo e nem contra a humanidade ou contra a vida. É a nossa revolução interna. Vamos finalizar nosso evangelho com essa belíssima explicação para nós pensarmos antes de reclamar, de julgar, de falar de alguém. Olhemos sempre para nós,
se estamos fazendo o que nos compete ser feito. E quando todos estiverem fazendo o que compete a cada um, não sobra tempo para olhar o outro. E tudo estará em equilíbrio, porque todos estarão se modificando, se auxiliando amorosamente uns aos outros. Vamos então fechar os nossos olhos. Convidando os nossos benfeitores espirituais, responsável pelo passe, pela fluidificação da água, a nos auxiliarem nessa irradiação. Vamos soltar as nossas imaginações e os nossos sentimentos para que irradiemos o amor ao nosso lar. Respira bem profundo, segura o ar por alguns instantes no pulmão e solta. Respira bem profundo, segura o ar por uns instantes no pulmão e solta. Visualizemos nesse instante uma esfera de luz que sai pelos nossos chakras frontal. Essa esfera de luz é branca, quase prateada, cintilante. Imagine que recebemos essa luz do alto, dos nossos benfeitores, e através da nossa força mental conseguimos colocá-la para fora de nós em forma esférica, saindo do nosso chakra frontal, reluzente, brilhante, e ela sai e vai limpando, expandindo, expandindo, expandindo e limpando todo o ambiente no qual nos encontramos, realizando este evangelho no lar. Vai se expandindo, alcançando o teto, o chão, as paredes, todos os móveis deste cômodo. Vão retirando dele todas as energias deletérias, os miasmas. Vamos sair agora, ir para o próximo cômodo da nossa casa. Visualize este cômodo. Imagina que essa esfera vai limpando, irradiando, vai crescendo, crescendo, se expandindo, limpando todo o teto, as paredes, o chão, os nossos móveis. Vai ao nosso quarto. E essa luz, ao chegar, vai se expandindo, irradiando e limpando todo aquele ambiente, o teto, as paredes, o chão, todos os móveis. E à medida que ela vai passando, fazendo essa limpeza, vai colocando nos ambientes a energia de paz, de amor,
de equilíbrio, de tranquilidade, de serenidade, de esperança. Vamos então à nossa cozinha ou ao local onde fica o reservatório de água e o reservatório de alimento da nossa casa. E imagine que essa esfera vai crescendo, crescendo, limpando, irradiando, limpando o teto, as paredes, o chão, adentrando na nossa geladeira, onde guardamos os nossos alimentos, fluidificando os alimentos para que nós, ao alimentarmos, nos sintamos bem equilibrados, fluidificando a nossa água, colocando ali os ingredientes necessários ao nosso refazimento espiritual, orgânico, físico. Vá também à frente da sua casa, onde você guarda o seu veículo, seja ele uma bicicleta, um carro, uma moto, o seu meio de transporte, caso você tenha. Irradie também sobre seu meio de transporte que te utiliza a se locomover nas intempéries dos tempos, que te protege da chuva e te faz chegar mais rápido. Agradeça a Deus pela oportunidade de o possuir. Irradie sobre ele também essa luz e que possa retirar dele todas as energias deletérias e refazer a energia daquele meio de transporte. Saia agora da sua casa e veja de cima para baixo, como se estivesse vendo a sua casa por cima. Ela está toda iluminada. A energia se expande pelas portas, pelas janelas, pelas frestas do telhado, e ela está toda iluminada. A sua casa é um porto de luz na sua rua. Veja, limpa e equilibrada. Agora volte para o seu corpo, para onde se encontrava realizando o Evangelho. Respire, sinta o seu corpo, as suas mãos, os seus pés. Agradeça a Deus pela oportunidade de ter um lar, seja ele qual for, de ter um meio de transporte, seja ele qual for, de ter o veículo físico, que é o seu meio de transporte pelo planeta Terra. Que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos, por mais este Evangelho. Obrigada pela companhia. Encontro a todos na próxima segunda, com a graça de Deus. Até lá!